Nesses últimos domingos nós estamos falando sobre Mateus capítulo 26. Você trouxe sua Bíblia, Mateus capítulo de número 26. Abra sua Bíblia. Mateus capítulo 26. E esse capítulo de Mateus, ele possui alguns acontecimentos juntos. Não é um capítulo que trata de todos os acontecimentos, mas ele trabalha alguns acontecimentos. Nesses acontecimentos, nós temos alguns momentos que marcam esses últimos dias, esses dias finais da estada do período de Jesus entre nós. Mateus capítulo 26, Jesus é ungido em Betânia. Jesus vai à casa de um homem chamado Simão o leproso, chamado Simão leproso. E na casa de Simão leproso, uma mulher resolve ungir Jesus, derramar sobre a cabeça de Jesus. Não é bem uma unção, mas ela derrama sobre a cabeça de Jesus um precioso bálsamo. Esse bálsamo, segundo alguns cálculos, ele é bastante precioso, muito caro. E se você observar o livro de Mateus, de forma especial, ele tem cuidado em colocar números e valores em algumas coisas. É ele que dá os detalhes de alguns acontecimentos. Mateus, sobrenome era Levi, era coletor, tinha costume de fazer o quê? Levantamento, era auditor e gostava de dar os nomes e os números corretos. Mateus diz que essa mulher gastou grande soma de dinheiro derramando sobre a cabeça de Jesus um precioso unguento, um precioso perfume. Houve um alvoroço entre os discípulos. Isso já havia acontecido na casa de Maria em Betânia, por causa da ressurreição de Lázaro. Eu acredito que Maria ungiu Jesus em gratidão ao que havia acontecido com a ressurreição de Lázaro. E acontece novamente na casa de Simão. Ao acontecer na casa de Simão, houve um reclame geral dos apóstolos. Não poderia ter sido esse dinheiro empregado para se dar aos pobres. Jesus repete a mesma coisa que ele repetiu na casa de Maria. Os pobres sempre tendes convosco. E onde for pregado o evangelho, será sempre referido o que esta mulher fez. É o primeiro acontecimento. Depois disso, nós temos um outro acontecimento. Judas saiu dali e resolveu trair Jesus. Que é o objetivo da mensagem, é o foco da mensagem de hoje. Depois que Judas vai ter com os principais sacerdotes e define a traição de Jesus, ele definiu que trairia Jesus por 30 moedas de prata. 30 miseráveis moedas de prata. Enquanto existem pessoas que não mensuram o valor de algumas atitudes para honrar a Cristo, existem outros que deveriam estar bem próximos, estão próximos, que não entenderam nada disso. Judas vai, se reúne com os líderes e com os religiosos e traz Jesus por 30 moedas de prata. Depois desse acontecimento da traição de Judas, nós temos a Santa Ceia, nós temos a preparação da Santa Ceia. E quando nós chegamos à preparação da Santa Ceia, Jesus avisa aos discípulos que um haveria de traí-lo. E ainda Judas alguém ainda pergunta, porventura sou eu. Judas, mesmo sabendo já o que havia feito, com o preço acertado, ele, até um certo ponto, tenta fazer Jesus de bobo. Não é? Mineiro todo mundo é bobo, né? No Nordeste é besta. Fazer a gente besta, diz o outro, né? Porque é aquele detalhe. Então, tenta fazer Jesus de bobo, né? Naquele sentido. E aí o que acontece? Acontece a Santa Ceia, e depois da Santa Ceia, acontece o outro acontecimento, o outro episódio, que é a negação de Pedro. Jesus avisou que não somente um haveria de trair, mas naquela noite todos haveriam de se escandalizar nele. E Pedro disse: ainda que todos se deixem, eu nunca te deixarei. Então esse dia na vida de Jesus marca aquele momento onde nós temos ali a oportunidade e o privilégio
de poder aprender com as dificuldades, com as deficiências daqueles discípulos, com a deficiência daquelas pessoas que estavam ali no colégio apostólico, com a deficiência daquelas pessoas que estavam ali para aprenderem mais sobre aqueles momentos finais da vida de Jesus. Eu espero que no final dessa série de mensagens, no mínimo nós tenhamos um sentimento de humildade, que nós precisamos estar sempre vigilantes e cuidadosos quanto ao nosso relacionamento com Deus. Aquele dia foi decisivo na vida de Judas. Aquele dia foi decisivo na vida de Judas. Vamos ficar de pé. Quero te convidar para que a gente possa produzir juntos, fazer juntos a leitura, da leitura do texto bíblico. Se você pode acompanhar, se você pode ler, vamos tentar fazer a leitura juntos, tá bom? Vamos juntos? Ora, estando Jesus na casa de Simão leproso, aproximou-se dele uma mulher trazendo cheio de precioso bálsamo, que ele derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isto, indignaram-se os discípulos e disseram: para que este desperdício? Pois esse perfume podia ser vendido por muito dinheiro. Possivelmente aquela economia representava no mínimo um ano de salário, um ano de trabalho. Não era algo simples, era uma pérola, era uma joia, né? Muito dinheiro. Mas Jesus, sabendo disso, disse-lhes: por que molestais esta mulher? Ela praticou boa ação para comigo. Nós praticamos boas ações para com os outros, para com o próximo, mas é muito importante praticar boas ações para com Deus, né? Para com Jesus. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pois derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado que ela fez para memória sua. Então, vamos ler todos juntos agora? Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: e eu vou-lo entregarei. E pagaram-lhe 30 moedas de prata. Desse momento em diante, buscava ele uma boa ocasião para o entregar. Pode sentar. É muito bom a gente lembrar nesse texto que quem procurou os sacerdotes para trair Jesus foi Judas. Não foram os sacerdotes que foram lá na casa de Judas tentá-lo. Não foi a tentação que bateu na porta dele. Foi ele que foi procurar a tentação. Não é? Foi Judas que foi procurar. Eu entendo que ao acontecer aquele episódio, o episódio onde a mulher derramou sobre a cabeça de Jesus o precioso unguento, aconteceu algo que não estava muito no programa dos discípulos. Eles começaram a questionar como seria, quem sabe, o reino. Naquela semana anterior à subida de Jesus para Jerusalém, havia já entre o colégio apostólico uma série de debates sobre como seria o reino de Jesus, entre eles. E a crise entre os apóstolos culminou com um acontecimento. O acontecimento onde houve na primeira conversa, na primeira negociação, uma interrogação na pessoa de Jesus sobre quem seria o segundo no cargo. Quem é que deveria ser o primeiro-ministro? Antes de Jesus assumir o poder, já estavam no mundo político apostólico, já estavam o quê? Dividindo as posições. Havia uma preocupação. É aí que entrou o lobby da mãe de Tiago e João. Senhor, eu queria só fazer um pedido. Quando o Senhor chega lá em Jerusalém, que o Senhor estiver no teu reino, eu queria que um filho meu ficasse na direita e o outro na esquerda. E os outros podem ser em qualquer lugar, não tem problema, mas, né? Então,
gerou-se uma dificuldade. Naquele momento, Jesus mostra algo, um comportamento que eu acho que até um certo ponto tirou Judas da intenção que ele tinha. Jesus mostra que o objetivo deles ali, que o objetivo do reino não é simplesmente ou meramente um objetivo econômico. Valores para Deus têm referências diferentes dos valores para os homens. O que é muito para Deus pode ser pouco para alguém, e o que é pouco para alguém pode ser muito para Deus. Porque a Bíblia diz que Deus não vê como o homem vê, porque o homem vê o exterior, mas Deus vê o coração. Deus vê o coração. Então aconteceu algo. Judas resolveu sair dali e resolveu trair Jesus. É certo que naquele momento, naquele acontecimento, Judas tomou uma decisão que não estava no seu programa. Ou pelo menos que ele já havia pensado antes. Judas, penso eu, chegou à seguinte conclusão: esse acontecimento aqui, essa caminhada com Jesus, isso não vai dar em nada. Então eu vou tirar o máximo de proveito que eu puder no último instante e vou abandonar o barco. Essa decisão de Judas, ela traz para nós alguns detalhes que eu gostaria que nós pudéssemos hoje pensar sobre algumas máximas em relação ao Evangelho. A primeira delas é o seguinte: Jesus por várias vezes advertiu os discípulos, e hoje nós devemos nos lembrar sobre a máxima da vigilância. Vigiai, pois o diabo, vosso inimigo, anda ao vosso derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Existe uma necessidade permanente de vigilância nas nossas vidas. Se existe algo que nós aprendemos ao longo da caminhada dos apóstolos, ao longo da caminhada de Jesus com as pessoas, ao longo daqueles dias, é que nós não podemos em momento nenhum descuidarmos de que existe um inimigo buscando alguém para destruir. Uma vez em Maracatu eu preguei um sermão: tenha cuidado, porque o diabo não entra arrombando o teto. Geralmente ele vem calçando sapatinhos de algodão. Às vezes ele entra bem suavemente, você não sabe nem por onde ele entrou. Tem várias características do inimigo que a gente tem que aprender. Primeiro, ele é obstinado. O inimigo nunca vai tirar da mente dele que ele quer te destruir. Se ele puder te destruir hoje, amanhã e sempre, ele vai lutar todos os dias para destruir. Porque foi assim com Jesus. Quando você observa a tentação de Jesus, Lucas deixa bem claro que ele abandonou Jesus apenas por um breve período, até a questão oportuna. A vida de Jesus foi uma vida onde ele recebe a cada instante a tentação. No nascimento, no deserto, quando criança, na cruz, toda hora o inimigo lançava uma palavra, uma atitude. Nós devemos aprender com Jesus. Jesus já havia contado, se vocês observarem a leitura anterior de Mateus, Jesus já havia dito para os discípulos várias vezes de que eles deveriam ficar alerta, de que eles deveriam ficar vigilantes, de que eles deveriam vigiar. Vigiai, pois. Esse vigiai, pois, já havia sido anunciado aos discípulos várias vezes. Judas se esqueceu de algo precioso. Judas não entendeu nada do que Jesus falou. E esse é o grande perigo da pregação do Evangelho. Judas foi uma das pessoas que esteve mais próximas de Jesus durante 3 anos, ouviu todos os sermões de Jesus, ouviu todas as palavras de Jesus, viu a maioria dos milagres que Jesus fez e não entendeu absolutamente nada. Esse é o grande perigo da pregação. Isso é um perigo para todos nós. Se você não está entendendo o Evangelho, se você nunca chegou ao ponto de se apaixonar pelo Evangelho, de amar o Evangelho, se você nunca chegou ao ponto de renunciar tudo que você tem pelo Evangelho, você corre o risco de nunca ter entendido o Evangelho. O Evangelho não é uma parte da sua vida, não é uma opção da sua vida. O Evangelho não é uma atitude que você toma durante a sua vida. O Evangelho é a grande opção da sua vida, é a única opção da sua vida, é a mais importante decisão da sua vida. Ela não é uma decisão para completar seu casamento, ela não é uma decisão para completar seu comportamento, ela não é uma decisão para completar a sua casa, ela não é isso. O Evangelho não é isso.
O Evangelho é a decisão mais importante que uma pessoa pode tomar. No dia que você toma a decisão de seguir a Cristo, você abandona por completo a possibilidade de perdição eterna. E você recebe a salvação eterna. É por isso que a Bíblia diz que há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos. Judas viveu 3 anos aos pés de Jesus. Viu os milagres acontecendo. Ouviu os mesmos sermões que os outros apóstolos ouviram. E não entendeu nada. A vigilância, amados irmãos, deve ser algo permanente em nossa vida. Mas a vigilância deve ser algo permanente, acima de tudo, nas nossas mentes. É o que eu penso. O que o homem pensa levará ele a ser o que ele é. Se na minha vida, todos os dias eu entendo que o Evangelho é o ponto mais importante da minha vida, eu vou tomar essas atitudes permanentemente. Quando alguém confrontar essa atitude, eu vou dizer: olha, não, essa área aqui, ela é intocável, é inegociável. É o meu ponto principal de vida, é o meu porto, é o meu firmamento. Quando nós andamos, amados irmãos, um pouco mais, a situação se complica mais ainda. Porque não foi somente Judas, mas foi também, o complô começou com Judas, depois envolve Judas e os principais sacerdotes. Aí dá vontade da gente chorar. Dá vontade de você pegar e rasgar a roupa, como faziam os profetas antigamente. Não dá vontade? Porque na casa que deveria haver um entendimento maior sobre Deus, é na casa onde acontece o maior engano, o maior proveito. Não existe algo mais triste do que você ver uma pessoa que teria todas as condições de vida para entender a vida e de repente não entende. Eu estou assistindo uma aula, Universidade de Yale tem uns cursos livres, eu estou assistindo um curso sobre Bíblia. E tem uma professora que quando eu assisti a primeira aula, eu falei: eu não vou dar conta de chegar no final, por causa da visão, né? A maneira como ela está ensinando Bíblia. Eu digo, fica me dando uma raiva, estou me dando uma ira, eu digo, vou desligar esse computador. Né? Mas depois eu falei: não, eu vou assistir esse curso todinho, com calma, com paciência. Depois, quem sabe um dia, umas noites, eu vou resolver escrever alguma coisa para dizer algumas coisas. Mas dá pena, como é triste a pessoa pegar a Bíblia e não entender absolutamente nada. Estudou, fez doutorado, passou nas melhores bancas de exames das grandes universidades, foi contratado para ser professor da Universidade de Yale. Aí pega a Bíblia e você vê que não entendeu absolutamente nada. Porque o conhecimento que julga ter lhe obscureceu a capacidade de entender Deus. Eu fico pensando, puxa vida, se minha mãe pegasse a professora, ia acabar, cara. Só com o conhecimento de Bíblia que ela tinha, só ler a Bíblia, uns 10 perguntas. Pobre Judas, a sua mente ficou completamente cega por causa de miseráveis 30 moedas de prata. Podem não ser 30 moedas, podiam ser 300. Podiam não ser 300, podiam ser 3 mil, podiam ser 3 milhões. Existem coisas que cegam a mente humana. Na vida de Judas, naquele instante, naquele momento, aquele homem perde a percepção de Deus, perde a percepção de Cristo, porque ele não entendeu nada do que aconteceu. Ele não entendeu a preciosidade do chamado que Deus fez para ele. Judas, vem, segue-me. Ele não entendeu o valor de ser um apóstolo, o valor de ser um representante. Ele não entendeu nada. Essa semana eu li alguma coisa sobre Billy Graham, e dizem que é verdade, eu não sei se é verdade, porque eu acho que Billy Graham seria até um pouco mais diplomata em responder essa pergunta. Mas alguém perguntou para ele por que ele nunca se candidatou a presidente dos Estados Unidos, já que em muitas pesquisas ele era um dos nomes mais cotados para ser eleito presidente dos Estados Unidos. E segundo a informação, segundo o dado, é que ele respondeu dizendo o seguinte: olha, eu não posso baixar o nível, eu já fui chamado para ser embaixador de Cristo na Terra, então não posso abaixar o nível de querer ser presidente dos Estados Unidos. Alguém que entendeu a sua missão. Eu li uma história sobre ele, muito interessante, que uma vez alguém chegou
um certo empresário, disse: Biliano, eu quero fazer uma grande doação para você construir uma universidade, para você montar um projeto educacional. E quando essa pessoa fez isso, ele voltou e ele disse o seguinte: eu não vou construir universidade, porque eu não quero me desviar do objetivo de pregar simplesmente o Evangelho. Se você ler a história da Associação Billy Graham, você vai descobrir que ele nunca mudou de objetivo, desde que ele começou até hoje, nos últimos dias, quando ele já está velhinho. Ele sempre tem uma filosofia dentro da missão, que é simplesmente pregar o Evangelho. Judas não entendeu. O grande acontecimento na vida de Judas é que Judas não entendeu a preciosidade do Evangelho. Quando nós não entendemos a preciosidade do Evangelho, amados irmãos, a gente tenta a viver, ou pelo menos como consequência do não entendimento da preciosidade da mensagem do Evangelho, é que a gente navegue nas águas comuns, ou nas águas da maioria. Depois que Judas foi ter com os sacerdotes e fez aquela observação, aquela negação, aconteceu algo que não estava no programa, mas que já era corrente entre os pensadores. A maioria dos pensadores que estavam ali, eles já não estavam preocupados em seguir a Cristo, mas eles estavam preocupados em matar a Jesus. Judas sai do lugar onde havia um cuidado com a adoração, vai ter com os sacerdotes, e chega lá e ele encontrou, já estava, nós sabemos que já havia um projeto, vamos matar Jesus, já havia combinado. Só que ele quis ser o quê? O executor do projeto. Quanto é que vai custar para mim entregar Jesus? Pessoal, olha, a gente paga 30 moedas de prata. E pagaram. Quando nós não temos o conhecimento da especialidade, da alegria do Evangelho nas nossas vidas, você vai ter a tendência natural de navegar em águas comuns. Quando nós terminamos esse texto, que me quereis e eu vulo entregarei, pagaram-lhe 30 moedas de prata, e desse momento em diante buscava ele uma boa ocasião para o entregar. É interessante como a vida de Judas é muito triste. Judas começa sendo chamado para andar com Jesus e termina a sua biografia como o homem que entregou Jesus. Se você continuar lendo, você vai descobrir mais tarde, quando ele chega para trair Jesus, logo em seguida, no próprio livro de Mateus, Jesus lhe faz a última pergunta, a última fala de Jesus a Judas foi: a que vieste, amigo? Para que você veio? Por que você veio? Na Santa Ceia, Jesus disse: o Filho do Homem será traído. Judas ainda não havia traído. Mas ai daquele por meio de quem o Filho do Homem será entregue. E Judas ficou ouvindo isso várias vezes. E ainda tem gente que diz assim: Judas não teve culpa, ele nasceu para isso. E aí nós temos um grande debate, que é o debate sobre a questão da origem do mal. Eu não tenho resposta, eu te confesso que eu não tenho resposta para dizer onde o mal nasceu, mas de uma coisa eu tenho certeza: que o diabo fez a proposta e Judas assinou embaixo, e não tinha ninguém obrigando ele a assinar embaixo. O diabo fez a proposta e ele assinou porque ele quis, porque ele concordou com o preço, ele concordou com a atitude. E a concordância de Judas nesse processo aconteceu porque ele não entendeu a preciosidade do chamado de Cristo. Como era precioso aquele chamado. O chamado para estar perto de Jesus. O chamado para ser apóstolo de Jesus. O chamado para caminhar com Jesus. O chamado para servir a Jesus. O chamado para ser conhecido na história como alguém que andou com Jesus. Existem muitas histórias na Bíblia e eu espero que no ano que vem ou em outra época a gente tenha um tempo para falar sobre a conversão de Paulo. É considerado por todos os estudiosos da igreja como sendo o maior acontecimento do mundo ocidental em termos de conversão.
Paulo teve um encontro pequeno com Jesus, decisivo. Mas quando você toma a vida de Paulo ao longo das suas cartas, você vai descobrir que Paulo tem algo que ele sempre procura dizer, ele sempre procura enfatizar. E o que Paulo procura enfatizar? Que nada é mais precioso, principalmente na carta aos Coríntios. Porque quando fui ter convosco, não julguei nada por precioso, nem a minha vida eu julguei por preciosa. Porque a coisa mais preciosa que eu encontrei na minha história, a coisa mais preciosa que eu encontrei no meu caminho, é o conhecimento de Cristo. Por causa do conhecimento de Cristo, diz o apóstolo Paulo, eu considero todas as outras coisas como refúgio. E Paulo usa uma palavra dura, que hoje a gente não pode usar. Paulo diz, por causa do conhecimento de Cristo, eu passei a considerar todas as outras coisas como esterco. Todas as outras coisas como coisas não preciosas. A preciosidade do conhecimento de Cristo. Aquela mulher, uma mulher que não era teóloga, por isso a gente tem que ter cuidado com os teólogos, né? Principalmente quando eles ficam inventando muitas ideias aqui, inventa a teologia disso. Hoje estão inventando milhares de coisas, teologia do sobe, teologia do desce, teologia do pulo, teologia do pula de frente, o pessoal vai inventando ideias, mas se todas essas ideias não te conduzirem a se aproximar de Jesus, que elas sejam bobagens. Porque na verdade o bom mesmo é que nós nos aproximemos de Cristo. Aquela mulher que não era teóloga, não andou com Jesus, não fez curso pastoral, não estudou teologia, naquele determinado momento na sua vida, ela vai lá, toma os seus bens e diz assim, eu vou consagrar toda a minha vida, tudo que eu sou a Cristo, e consagra. E ao consagrar, Jesus disse, o nome dessa mulher jamais será esquecido, porque onde for pregado o Evangelho, esse Evangelho fará menção ao seu nome, fará menção à sua história. Mas um outro homem, que estava ali tão próximo, que recebeu tantas instruções, resolve vender a Cristo por 30 moedas. Eu quero terminar essa palavra, eu quero terminar esse sermão dizendo, nesta manhã, que haja em nós o Espírito, o mesmo Espírito, a mesma atitude que houve na vida daquela mulher. Amém? Amém? Vamos ficar de pé? Que haja em nós o mesmo Espírito, a mesma atitude que houve na vida daquela mulher. A valorização preciosa de poder estar com Cristo, de poder viver com Cristo. Que Deus nos livre para sempre do espírito mau, enganador, vil, mesquinho, pobre, ignorante, que possuiu a vida de Judas naqueles dias. Que Ele nos dê a sua presença, e não somente a sua presença, que Ele nos dê a alegria de estarmos na sua presença. Bem, glória a Deus. Vamos orar. Querido Deus, abençoa Deus esse dia, abençoa Deus esta palavra. Obrigado pelo capítulo 26 do livro de Mateus. Quando nós temos, ó Deus, uma mulher que tira do seu precioso tesouro o melhor que ela tem e consagra a Cristo em gratidão por aquele momento, pela oportunidade de estar na sua presença. Nós te agradecemos, Deus, pelo registro triste, sofrível que aconteceu na vida de Judas. Nós, ó Deus, queremos te pedir, Deus, baseado nesse texto da palavra, que o Senhor não nos deixes perder a preciosidade do encontro com Jesus, a alegria de estar com Jesus, o valor desse encontro, o valor dessa ocasião. Deus, no nome de Jesus, que nos nossos dias, essa geração, a nossa geração, possa falar de Cristo e anunciar a Cristo em todos os lugares, e que nós não nos envergonhemos do seu nome, nem do seu testemunho, mas dá-nos a bênção de estar na sua presença. Obrigado por esse dia, Senhor. Dá-nos o espírito de consagração, dá-nos o espírito de alegria, e ensina-nos a mantermos a máxima vigilância sobre as nossas ideias e os nossos conceitos, principalmente quando nós estivermos errados. No nome de Jesus, livra-nos de todo mal,
e dá-nos a bênção da tua presença e da tua companhia. No nome de Jesus nós oramos hoje e sempre. Amém. Amém. Poder sentar, Deus. Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos. Nome mais doce, nome mais lindo, nome sublime é o nome de Jesus. O nome de Jesus levanta os mortos. O nome de Jesus sara os feridos. Nome mais doce, nome mais lindo, nome sublime é o nome de Jesus. Vamos ficar de pé. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos. Nome mais doce, nome mais lindo, nome sublime é o nome de Jesus. O nome de Jesus levanta os mortos. O nome de Jesus sara os feridos. Nome mais doce, nome mais lindo, nome sublime é o nome de Jesus.